Olá pessoal, tudo bem por aí? Como é que foi o fim de semana? Esperamos que tenha sido tudo muito bem. Estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias, um programa de opiniões e análises sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Enquanto Donald Trump selava o maior acordo comercial da década com a União Europeia, senadores brasileiros desfilavam por Washington num teatro ridículo de diplomacia fajuta. Pagos com dinheiro do povo, sem interlocução, sem influência, sem sequer conseguir marcar uma reunião séria, viraram meme internacional. E não foi pela competência. A ideia de convencer Donald Trump a voltar atrás nas tarifas contra o Brasil, que já entram em vigor agora no dia 1º de agosto, foi um delírio diplomático patrocinado pela incompetência institucional. A Europa tentou e não conseguiu, o Japão se curvou, mas os senadores brasileiros acharam que a pose em frente ao Capitólio americano resolveria a situação. A verdade é que não houve e não haverá resultado nenhum. Zero. Só prejuízo. Enquanto Trump movimentava trilhões de dólares, o Brasil movimentava likes em redes sociais e diárias de hotel. O governo Lula, perdido num mundo paralelo, ainda acredita que discursos ideológicos e alianças com ditadores resolvem impasses comerciais. A realidade, no entanto, bateu a porta e bateu bem forte. Hoje, neste programa, nós vamos mostrar por que Donald Trump é tratado como um CEO global, enquanto o Brasil tenta brincar de geopolítica com uma diplomacia que não tem rumo, nem noção e nem vergonha. Nós voltamos logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico articular. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articular para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo o clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo, dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$ 2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então
Isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já vamos em frente. Enquanto Donald Trump fechava um acordo histórico com a União Europeia, considerado até por analistas internacionais como melhor que o do Japão, uma comissão de senadores brasileiros, paga com dinheiro público, passeava por Washington, como se estivesse num city tour de luxo, sem conseguir sequer agendar uma reunião com alguém relevante na Casa Branca ou no Departamento de Estado. A ideia era convencer Donald Trump a voltar atrás nas novas tarifas impostas contra o Brasil, que começam agora, já na semana que vem, dia 1º de agosto. O plano desses senadores brasileiros, que achavam mesmo que conseguiriam um milagre, é, sem nenhuma dúvida, um imenso delírio diplomático. A própria União Europeia, que nós vamos falar daqui a pouco, com décadas de influência, pressão diplomática e peso econômico, não conseguiu barrar o avanço do presidente americano, pois Trump não só manteve o rumo e o pulso firme, como ainda levou da União Europeia trilhões de dólares para o mercado interno americano, conquistando concessões nunca antes vistas em um tratado transatlântico tão grande e importante como este. E a Europa ainda ficou feliz, sorriu como o Japão, por ter conseguido evitar que o prejuízo fosse ainda maior. O dólar disparou e a indústria americana sorriu de ponta a ponta. Enquanto isso, o Brasil fez o quê? O Brasil acha que vai conseguir convencer o homem sem oferecer nenhum tostão, nenhum centavo, apenas a presença dos magníficos e radiantes senadores do PT. O Brasil acha que isso é suficiente para convencer o presidente americano. Ora, então deveria ter mandado esses senadores também para a Europa, para o Japão, para o Canadá, para o restante do mundo inteiro. Veja o nível de profissionalismo e de delírio total que essa gente está vivendo. O nível de tremenda insanidade que só mostra o tanto que o Brasil está desconectado com a realidade mundial. As autoridades brasileiras são alienadas, não se informam e não sabem o que está acontecendo no mundo afora. São um bando de ignorantes despreparados para tudo.
Enviam uma comitiva de parlamentares que, sem preparo algum, sem interlocução e sem influência alguma, se limita a reuniões com eles mesmos, em quartos de hotel. Fazem publicações performáticas ridículas, toscas, nas redes sociais e até uma clássica pose para foto em frente ao Capitólio americano. Oh boy! Tudo isso bancado com dinheiro do povo brasileiro, para financiar essa patética encenação circense de missão oficial. É palhaçada isso, não tem como não ser. O governo Lula precisa se informar mais, precisa de se cercar de gente inteligente, de gente verdadeiramente capacitada. O Itamaraty não serve para nada, apenas para consumir dinheiro do orçamento. Já dissemos aqui e vamos repetir, o Instituto Rio Branco, que forma esses diplomatas que temos hoje, deveria mudar de nome, deveria se chamar de agora em diante Instituto Eduardo Bolsonaro. Esse sim, consegue ser ouvido pelos Estados Unidos e ensinar como esses brasileiros de meia tigela deveriam fazer. O absurdo é que o presidente Lula continua acreditando que pode resolver impasses comerciais com discursos ideológicos e alianças com regimes autocráticos. Mandou soltar na mídia no fim de semana que o jeito bravão dele desperta admiração em Donald Trump, que Trump está achando ele, Lula, o máximo, porque Trump gosta de cidadãos durões. E que ele, Trump, vai saber reconhecer a firmeza de Lula e as virtudes do presidente brasileiro e vai voltar atrás com a taxação. É sério isso? Dá para acreditar nesse nível de insanidade? É assim que o governo brasileiro acha que vai se dar bem em negociações comerciais no exterior? Em que mundo os caras estão vivendo? Isso é caso de internação, de insanidade mental ou de improbidade administrativa e impeachment imediato? Pelo menos serve para você ter uma ideia clara de como esses caras, essas autoridades, estão governando o Brasil. É isso que eles chamam de competência? O Brasil está inteiramente lascado com um bando de primitivos que não sabem nada do que estão fazendo. Como é que se pode esperar sucesso de um bando de ignorantes como esses, sem preparo para fazer até um simples cafezinho? Quanto mais comandar o Brasil inteiro, como? Esse é o resultado. O avião está despencando, meu amigo, minha amiga, e os culpados são eles mesmos. O governo brasileiro esqueceu ou não sabe que diplomacia se faz com estratégia, pragmatismo e força econômica. 3 coisas que hoje não existem, nem na teoria, quanto mais na prática. E até o bom senso não se faz mais presente. Falta tudo, até o tradicional simancol. Lembra do simancol? Os caras não se mancam. Precisam tomar um comprimidozinho de simancol. Já o presidente Donald Trump, não. A diferença é gritante. Ele age como um verdadeiro CEO global, protegendo interesses americanos com mão firme, visão de futuro e habilidade de negociação digna de um titã. O governo brasileiro e seus senadores de circo fazem figuração internacional, transformando uma viagem de trabalho em plateia, espetáculo institucional com zero resultado prático. E ainda acham que vão se dar bem nas próximas eleições. Melhor que tivessem ficado quieto. Poderiam, pelo menos, ter falado aqui com a gente, né? Lá no meu prédio, no prédio onde eu moro, tem uma salazinha desocupada, onde de vez em quando acontecem as reuniões de condomínio, mas esse mês já aconteceram todas. Logo, a salinha está desocupada. Se tivessem falado com a gente antes, eu dava um jeito para as reuniões desses senadores terem acontecido lá. Assim, não precisariam gastar dinheiro público com hotéis e tarifas caríssimas, diárias caríssimas, com alimentação sofisticada e tudo mais, para apenas passear em Washington. E eu ainda arrumava uma água bem gelada e, quem sabe, um cafezinho quente também, hein? Não precisavam nem ter ido para os Estados Unidos.
E assim seguimos. O Brasil querendo brincar de geopolítica, enquanto os adultos da sala trancam a porta, deixam os políticos brasileiros do lado de fora e fecham acordos bilionários, trilionários, que realmente mudam o jogo geopolítico. Vamos falar mais sobre essa palhaçada com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Espero que o seu fim de semana tenha sido muito bom. Estava na cara que essa comitiva não ia conseguir absolutamente coisa alguma, não é? Não tinha nada para oferecer em uma negociação tão importante como essa. Nada, absolutamente nada. Os caras parecem que estão vivendo no mundo de Nárnia. Só podem, não é? Seja bem-vindo, Gerson. Bom estar de volta, Paulo. É uma semana, um fim de semana muito ativo, seja aqui nos Estados Unidos, com notícias vindo da Europa, vindo inclusive da Coreia do Norte, Coreia do Sul, muita coisa acontecendo no Oriente Médio, mas eu te confesso que eu procurei bastante informação sobre o Brasil, sobre essa comitiva que você faz referência, e realmente não encontrei absolutamente nada, somente comentários, obviamente, ligados nas redes sociais dos brasileiros. Então, esse silêncio, ou pelo menos essa falta de manifestação do governo americano em relação específica ao Brasil, ele nos traz algumas sinalizações. A primeira é que nós já nos demos conta que o governo americano ele não reconhece o governo brasileiro, ou seja, o governo do presidente Lula, como um governo legítimo. Veja que, até o momento, ele não designou um embaixador para o Brasil. A embaixadora americana nos Estados Unidos não foi recebida sequer pelo Marco Rubio, pelo chanceler, pelo chefe da diplomacia norte-americana, o secretário de Estado. Contatos até mesmo de segundo e terceiro escalão estão muito dificultados. E isso não é normal, porque Brasil e Estados Unidos são parceiros históricos. Eu escrevi um artigo nesse final de semana que já tem mais de 150 mil pessoas que leram esse meu artigo. Ele está logo no início ali do meu X, do Twitter, do antigo Twitter, em que eu falo especificamente sobre a relação militar entre Brasil e Estados Unidos nesse momento de tensão política entre os dois países. Então você veja que essa comitiva de senadores viajarem aos Estados Unidos, de certa maneira, demonstra uma iniciativa de aproximação que poderia até ser bem-vinda. Veja o caso colombiano, por exemplo. O Gustavo Petro, ele numa madrugada ali já fora de si, ele faz uma publicação dizendo que não receberia aqueles extraditados dos Estados Unidos. Inclusive havia um avião que estava em deslocamento, esse avião é obrigado a retornar, tem que pousar num país ali da América Central, e no mesmo final de semana o presidente Trump toma as medidas de retaliação, inclusive tarifárias, obviamente, e não somente tarifárias, ele foi bastante duro na resposta, e em menos de 24 horas estavam aqui nos Estados Unidos parlamentares colombianos que vieram com uma grande comitiva de empresários e conseguiram reverter. Por quê? Porque o próprio presidente Trump, ele designou o Marco Rubio para fazer a negociação e o Gustavo Petro voltou atrás, recebeu o avião e tudo se pacificou. Mas, obviamente, houve uma posição do governo colombiano. Não é o caso agora. Veja, Paulo, que a despeito da iniciativa do Poder Legislativo ser, de certa maneira, compreensível, mas veja que ela foi integrada por alguns parlamentares do governo, ou seja, do partido do presidente Lula, que tem se manifestado de maneira ostensivamente contrária às atitudes do presidente Trump e até se colocando muitas vezes de maneira deselegante, para não dizer o mínimo, para dizer o mínimo, em relação às suas manifestações com relação ao presidente Trump. Então essa relação é muito dificultada, mas você sabe que o que causa mais estranheza, Paulo, é que o presidente, ele deixou
muito claro que a solução não está aqui em Washington, a solução está no Brasil. E esses parlamentares, senadores que vieram aqui, eles teriam a capacidade, sim, de já estar articulando uma ação lá no Congresso que pudesse sinalizar para o governo americano que haveria uma possibilidade de negociação. Por exemplo, ele já deixou o presidente Trump muito clara a questão da perseguição política aos adversários do atual governo, a própria perseguição política engendrada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e ele já nomeou o ministro Alexandre de Moraes como representante, testa de ferro dessa iniciativa. Então, se tivesse uma ideia de realmente sinalizar uma boa vontade de negociação, seria simplesmente, né, Paulo, pelo menos receber um dos mais de 40 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ali no Senado. Não digo que o ministro Alexandre fosse impedido, até porque dificilmente ele teria o quórum para o impeachment, mas ele poderia ser afastado durante esse processo, isso já dava uma boa sinalização. Também poderia ser começado a tramitação do projeto da anistia, que já estava tão avançado e foi travado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então você veja que tem algumas sinalizações que poderiam ser feitas no âmbito do poder legislativo. Agora, vir a Washington sem nada na mão, sem nada a oferecer, Paulo, me parece que foi inócuo. E aquela imagem que aparece o senador astronauta, né, o senador Marcos Pontes ali de bermuda, tal, eles tentando resolver uma questão ali de uma maneira mais informal, eu creio que também passa a imagem de um certo amadorismo, né, dessa diplomacia parlamentar meio improvisada. Gerson, tem mais uma coisinha, né? Nesta segunda-feira começou a circular uma outra imagem, nós nem precisamos colocar aqui, dessa reunião, né, dos senadores brasileiros com algo muito importante nos Estados Unidos. Sabe com quem? A Embaixada Brasileira. Ou seja, os caras estão se reunindo entre eles mesmos e querem pelo menos uma agenda com quem quer que seja, um deputado, um senador, o cara que serve cafezinho, ou a moça responsável pela limpeza no Capitólio, alguém para que eles possam entrar no Capitólio e conversar alguma coisa. Só que, como você disse, a solução para esse problema não está em Washington e também não está nos Estados Unidos, está em Brasília. Todo mundo sabe o que isso representa. Né? O Lula sai dizendo aí em todos os comícios dele que vai conversar com Trump para mostrar que Trump foi enganado, que ele está muito mal informado, que os Estados Unidos têm um superávit nas negociações com o Brasil. Mas é o Lula que não está bem informado. O presidente Donald Trump sabe muito bem disso e deixou muito claro, só essa turma que não consegue entender. Ele deixou claro que é para acabar com uma perseguição política no Brasil e com essa perseguição às liberdades de expressão. Enquanto isso não mudar, essa é uma das bandeiras muito forte e flamejante aí do governo Trump, que é a liberdade de expressão. Aí o Lula disse que isso está fora de cogitação. Então vai vir taxação, não adianta ninguém ir para lá e falar, olha a cor dos meus olhos aqui, você não se simpatiza com a cor dos meus olhos? Se sim, vamos baixar essas tarifas, nos dê aí mais 90 dias de prazo. Nada, nada. Quer mudar alguma coisa? Muda no comportamento interno. E vou lhe dizer mais uma coisa, viu, Gerson? Vai ser muito difícil o ministro relator, com base em tudo isso que nós estamos vendo, né? Basta a gente ler nas entrelinhas, vai ser muito difícil ele escapar do que está vindo por aí. Na semana passada, nós dissemos que as sanções iriam acontecer até sexta-feira, mas ia depender muito do comportamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como ele não foi preso, os caras deram uma segurada para ver como é que vai funcionar esse relacionamento da agora para frente. Deram um tempo para ver se o judiciário brasileiro, se o Congresso Nacional se movimentam em sentido de apresentar algum sinal de que a coisa está andando de acordo com os interesses dos americanos. Como isso não vai acontecer, os caras estão acreditando que as tarifas não virão. Primeiro, as tarifas chegarão na sexta-feira, 50%, aí todo mundo vai acordar que o Mr. Trump não está de brincadeira.
Aí sim, se na outra semana não acontecer nada, vem facão. Vem facão para todo mundo. E agora nós sabemos que não é só o ministro relator que está na mira. Vem mais 3 ministros, totalizando 4. E aí há uma especulação, né? Os nomes não foram revelados, mas muita gente já comenta que seriam eles o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes. O quarto não se sabe ao certo quem seria. Poderiam ser o ministro Cristiano Zanin, poderia ser também o ministro Flávio Dino, ou poderia ser o ministro Dias Toffoli. Mas é muito provável que um desses 3 vai compor esse conjunto de 4 ministros que serão sancionados. Os caras não estão acreditando muito, estão apostando, então o negócio vai ficar esquisito, né, Gerson? Pois é, Paulo. Você veja que no domingo agora, eu estive em Deerfield Beach, num evento, que reuniu uma quantidade enorme, bastante expressiva da comunidade brasileira do sul da Flórida, que foi chamado de Cúpula Conservadora. Nesse evento estava o Max Cardoso e o Alan dos Santos representando um grupo, vamos chamar assim, que se organizou de jornalistas aqui na Flórida. A história de perseguição do Alan dos Santos é muito conhecida, mas eles incorporaram o Lacombe ao grupo, e hoje tem um grupo que faz um trabalho da revista Timeline muito interessante, e compartilharam como foi o processo de perseguição política do Alan dos Santos. E nesse processo é interessante que eles chegaram ao ponto, o governo brasileiro, de não ter uma noção de proporcionalidade, solicitando ou tentando negociar com o governo americano a extradição do Alan dos Santos em troca de um espião russo que foi preso no Brasil. Você veja como falta uma certa desproporcionalidade, virou uma questão pessoal para o ministro Alexandre de Moraes, você querer a extradição de um jornalista brasileiro que já por diversas vezes, inclusive no governo Biden, não foi concordada a sua extradição, porque é absurdo aos olhos internacionais você querer a extradição de um jornalista que está sendo perseguido por questões de opinião, de falas. E o Alan, ele ficou afastado da sua família 3 anos, mais de 3 anos, durante todo esse processo, até conseguir trazer a sua esposa, seus filhos. O filho dele menor, ele conheceu de colo, e quando chegou aqui nos Estados Unidos 3 anos depois, já nem o conhecia. E tamanho drama. Mas a gente teve também ali presente a juíza Ludmila. A juíza Ludmila contou como foi toda a sua perseguição e como ela, podendo até conseguir um visto de residência permanente, como juíza, solicitando o que a gente chama aqui de EB1 ou EB2NW, não, ela fez questão de pedir o asilo político para caracterizar e documentou como ela veio aos Estados Unidos fruto da perseguição que ela sofria no Brasil. Então você vê que esse quadro ele foi se formando, e lá estava o Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro. Importante a gente citar que o Eduardo e o Paulo, eles compartilharam como foi todo esse processo construído de compartilhamento com as autoridades americanas da situação que o Brasil vive, porque nós sabemos que para as autoridades americanas e até para o jornalismo americano, para o parlamento americano, a situação do Brasil é uma situação delicada, mas jamais poderiam imaginar que nós estivéssemos vivendo uma deterioração tão aguda do Estado de Direito e das instituições no nosso país. E isso foi observado, tanto o Paulo Figueiredo quanto o Eduardo, eles deram inúmeras entrevistas aqui, e hoje eu posso te dizer, Paulo, que o mainstream jornalístico dos Estados Unidos sabe o que está acontecendo no Brasil. E eu vou te dizer algo que deixa o presidente Lula muito irritado, é que você não ouve o nome de Lula da Silva em nenhum desses órgãos de imprensa aqui, mas você ouve o nome do ministro Alexandre de Moraes. É interessante que Alexandre de Moraes hoje se transformou naquele vilão
que é internacionalmente identificado como aquele que materializa a perseguição política ou a juristocracia ou a ditadura da toga que a gente está enfrentando no Brasil. Então você veja que eles fizeram questão de mostrar que tiveram que passar por vários órgãos da Casa Branca, vários órgãos do Departamento de Estado, foram ao Departamento de Tesouro. Tudo isso foi feito antes de chegar na mesa do presidente Trump qualquer documento para decidir. Então, há um assessoramento muito profissional, Paulo. E uma das coisas que eles compartilharam foi que o presidente Trump já tem o material pronto para seu assessoramento, já tinha há muito tempo. O problema é que existem outras questões muito mais prioritárias para o governo americano. Houve a questão do ataque de Israel ao Irã, houve questões, inclusive, de negociação do ataque russo à capital Kiev, o recrudescimento ali das negociações, dificuldade ali no leste europeu. Houve a questão interna aqui da aprovação da One Beautiful Bill, que era um pacote legislativo muito importante para o governo Trump. Houve várias questões acontecendo internacionais que foram se sobrepondo até que o próprio presidente Trump toma a decisão de entrar pessoalmente nessa questão. Então, Paulo, eu posso te dizer que é muito grave a situação hoje entre o Brasil e Estados Unidos, no momento em que nós não temos negociadores habilitados e hábeis para fazer chegar ao presidente Trump e à sua equipe, ou até ao próprio Marco Rubio, uma posição que possa fazer frente àqueles 5 pontos que foram acusados pelo presidente Trump que deveriam ser investigados. Uma questão técnica fácil em relação ao etanol, tem uma parte tarifária, é verdade, mas existem 3 questões muito importantes, inclusive uma que deixa a gente até envergonhado. Uma é a questão da corrupção. Ele coloca a questão da corrupção e hoje o Brasil está entre o mais de 100, acho que, se eu não me engano, ele é o 107 ou 108, considerado pelas organizações internacionais em termos de percepção de corrupção. Ao mesmo tempo, ele apontou a questão ecológica, de desmatamento, que aumentou muito durante o governo Lula. E ele colocou a questão também de propriedade intelectual. Então tem vários assuntos, é uma complexidade de negociações, mas que passam necessariamente pelo menos uma sinalização de que o Brasil pretende se reintroduzir no seio da comunidade democrática. E isso, aparentemente, Paulo, não está sendo considerado com muita seriedade aí no Brasil. Eu vou dizer de novo, hein? Até sexta-feira muita coisa vai acontecer. Na outra semana é que o bicho vai pegar para valer. Só lembrando que a Argentina acabou fechando agora com os Estados Unidos. Aí nós temos a deputada Maria Elvira Salazar festejando que a Argentina, agora o presidente Milei acabou de fechar um acordo, já assinaram, eliminando a necessidade de visto para os argentinos entrarem nos Estados Unidos. Isso é fantástico. Isso é a primeira vez que isso acontece na história. Agora, sabe quem vai se dar bem com isso? Porque o argentino mesmo que está apoiando o Milei não vai querer sair da Argentina agora. Quem vai querer sair da Argentina são aqueles argentinos que apoiavam o Fernandes, que apoiavam a Cristina Kirchner, os peronistas, os esquerdistas. Esses sim vão querer bater em retirada. Mas foi uma grande vitória para o presidente argentino, que inclusive já conseguiu isenção, 0 de tarifa para mais de 80% dos produtos exportados e importados dos Estados Unidos. É fantástico. Bom, dito tudo isso, Gerson, vamos falar agora do acordo de Donald Trump com a União Europeia. Enquanto líderes mundiais se perdiam em burocracias e discursos vazios, Donald Trump fez o que sabe fazer de melhor: negociar, e negociar muito bem. E desta vez entregou um dos acordos mais lucrativos e estratégicos da história recente, impondo respeito e arrancando da União Europeia concessões bilionárias que nenhum outro presidente americano havia conseguido em toda a história dos Estados Unidos. Em um momento certeiro, Trump recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no resort de Turnberry, na Escócia, cenário perfeito para mostrar que quem dita as regras no tabuleiro global são os Estados Unidos de Donald Trump. O resultado estava pronto, um acordo com mais de 1,3
trilhão de dólares em compromissos que garantem a compra massiva de energia americana, investimentos diretos em infraestrutura e tecnologia, além de tarifas reduzidas ou até mesmo eliminadas em setores-chave da economia americana, como aeronáutica, semicondutores e produtos agrícolas. Enquanto isso, a Europa, que vinha de fracassos consecutivos na tentativa de barrar tarifas, acabou sorrindo diante do impacto positivo nos mercados. Os líderes europeus reconheceram que, apesar das duras exigências, Donald Trump trouxe previsibilidade e estabilidade, valores em alta no cenário global atual. Mas o mais impressionante foi a forma como Trump transformou a pressão em resultado. O acordo evitou a aplicação de tarifas de até 30%, ameaçadas por Washington, e mesmo assim os produtores europeus ainda vão enfrentar uma tarifa base de cerca de 15%, o que reforça a balança a favor dos Estados Unidos. Ou seja, Trump não recuou nem 1 milímetro sequer, só recalibrou a vitória e a Europa ficou feliz da vida, ficou feliz demais. Essa é a marca registrada de Donald Trump. Intimidação estratégica, pressão cirúrgica e concessões espetaculares em benefício direto da economia americana. Nem Japão, nem China, nem os próprios líderes europeus estavam preparados para tamanha habilidade de negociação. O cara é verdadeiramente um gênio da lâmpada. Enquanto o mundo assistia, Trump provou mais uma vez por que é considerado o maior deal-maker da política mundial. Ele não apenas protegeu os interesses nacionais, ele colocou os Estados Unidos na dianteira do comércio internacional, com um acordo que já entrou para os livros de história. E isso tudo em 6 meses de liderança apenas. E para quem ainda duvidava, a resposta veio com números, acordos assinados e bilhões movimentando a economia americana. Trump negocia como poucos, porque ele não joga para agradar, ele joga para vencer. Gerson Gomes, o homem é um gênio mesmo e colocou todos os hoje, podemos até dizer isso, pseudos analistas internacionais e até brasileiros que com suas análises soberbas diziam que iria tudo dar errado. Eles mostraram que não sabem de nada e que são enganadores e nem livros vão vender mais. Não passam de idiotas globalistas. O que você achou do acordo, Gerson? Vamos lá, Paulo. Essa viagem do presidente Trump à Europa e está até conectada ao fato de que você noticiou que muito do que a gente espera em relação à lei Magnitsky tem que ter a oportunidade. E o presidente Trump agora, obviamente, está na Europa tratando de assuntos muito mais prioritários aqui para os interesses dos americanos. Veja que esses 15%, Paulo, e aí você faz menção à habilidade dele como negociador. Ele editou um livro que é um best-seller no mundo inteiro, em que ele compartilha sua técnica de negociação, que o tornou um bilionário, um dos homens mais ricos aqui dos Estados Unidos, exatamente porque nas negociações que ele fez durante toda a sua vida, ele estabelecia um padrão, ou um teto, ou um sarrafo, como a gente diz, muito elevado, mas ele sempre sabe qual é a margem máxima que o adversário, o oponente, o concorrente pode ceder, e ele fez esse número de 15% ser o número que ele estava perseguindo. Você observa que desde o início, aquele dia 2 de abril, ele anunciou 10% para todo mundo. E de lá para cá, o mundo inteiro está colocando 10% de tudo que chega aqui nos Estados Unidos nos cofres do Tesouro Americano. Com isso, ele atacou a questão fiscal. Mas qual era o número que ele tinha em mente realmente? O número base que ele vai estabelecer para o mundo inteiro é 15%. E de onde ele tirou esse 15%? Ele fez um estudo e descobriu que esses 15% são a margem que pode ser absorvida tanto pelos importadores quanto pelos exportadores dos países que têm interesse no comércio aqui com os Estados Unidos, sem repassar para os preços, ou seja, sem repassar ao consumidor.
Com isso, ele fez algo que os analistas julgavam impossível. Ele estabeleceu tarifas para todos os países do mundo que queiram negociar aqui, que é o maior mercado do planeta. Só que esse ato, ao contrário do que pensavam que alavancaria a inflação, jogaria a inflação aqui nos Estados Unidos, nós que moramos aqui percebemos o oposto. Os preços não só se mantiveram, quanto caíram em vários setores, especificamente a energia, combustíveis, energia elétrica e até mesmo vários dos itens chineses que estão aqui nas empresas americanas sendo importados. Não houve de aumento de preço e alguns até caíram o preço para aumentar a competitividade. Então você vê que ele realmente sabe negociar e ele fez 2 anúncios importantes agora, hoje ainda lá na Europa. Primeiro que ele estendeu ainda mais o período das tarifas com a China, ou seja, ele continua ainda em negociação para chegar a um valor que aquele que ele já negociou já seria fantástico para os Estados Unidos, mas ainda há margem de negociação. Por quê? Porque ele fez uma outra declaração que atinge o Brasil. Preste atenção. Ele disse lá da Europa que a sua paciência com Vladimir Putin encerrou. E ele encurtou o prazo que ele tinha dado para o Putin vir para a mesa de negociações, senão ele sofreria vamos dizer assim, as sanções secundárias. E o que são essas sanções secundárias? Todos os países que negociam com a Rússia serão sancionados em 100%. E por isso ele postergou a questão com a China. Por quê? Porque ele vai pressionar a China e a Índia, e o Brasil foi citado, mas não me parece que ele quer sequer negociar com o Brasil, mas ele quer negociar com a China e com a Índia, para que eles parem de comprar o petróleo, o óleo, os derivados da Rússia, ou serão sancionados. A China estava com a sua negociação já pronta com os Estados Unidos e agora se vê ameaçada a ter que voltar à mesa de negociação com 100%. A Índia fechou um acordo militar fantástico, inclusive, que o vice-presidente, o J.D. Vance, ele ofereceu o F-35, o programa do F-35, que é o caça de quinta geração mais sofisticado no mercado, e ele ofereceu que a Índia entre nesse pacote. A Índia integra o Quad, que é Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos ali. Ele fez um acordo com o Japão gigantesco, que 90% de todo o dinheiro do Japão será investido na área de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Então ele prepara um cerco à China e que às vezes a gente não entende. Você falou sobre a Argentina, por exemplo, do Milei, e pouca gente percebe, Paulo, que o Brasil está sendo colocado de lado numa negociação em que o Trump está dizendo o seguinte: nós não podemos perder para a China também na América do Sul. E ele vai para os argentinos e mostra para o Brasil o seguinte: olha o que acontece com quem já percebeu o jogo. E o Brasil, infelizmente, Paulo, o presidente Lula, ele acha de verdade que ele pode se agarrar ao BRICS, a China e a Rússia, ele pode propor realmente destronar o dólar no momento em que os Estados Unidos e o presidente Trump vão para o mundo e dizem o seguinte: acabou esse negócio de organismos multilaterais, acabou tudo isso. Agora o que existe é o seguinte: todos os países virão negociar diretamente conosco. E ele vai impor esse mínimo de 15% para o mundo inteiro. E com isso, ele começa a resolver o problema fiscal interno, que a dívida interna dos Estados Unidos é trilionária, é uma coisa absurda, e ele promete transformar os Estados Unidos, nesses 3 anos e meio que ainda lhe restam, de novo numa potência hegemônica inquestionável, Paulo. Então aquele papo de que a China se transformaria no país hegemônico e que os Estados Unidos estavam em decadência, parece que para o presidente Trump isso não vai ser verdade, Paulo. Jéssica, eu vou pedir um tempinho aí, que a gente tem um compromisso com o nosso apoiador. A gente vai rodar o recado dele e a gente volta logo na sequência. Bem rapidinho. Até já. Roda aí. Que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão. Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa. Então eu tô no quarto, eu preciso descer. Quando eu chego embaixo,
eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas três áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Beleza, seguimos em frente com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Na sexta-feira à noite, o ministro Alexandre de Moraes mandou o governo do Distrito Federal retirar todos os manifestantes que estavam na Praça dos Três Poderes em Brasília, fazendo uma manifestação pacífica. Na decisão, o ministro citou nominalmente alguns deputados que deveriam ser retirados do local. Um dos parlamentares citados erroneamente foi o deputado Rodrigo Dazaelli, do PL do Mato Grosso. Só que esse deputado, assim como quase todos os outros citados, nem sequer em Brasília estava.
O parlamentar se encontrava no interior do Mato Grosso. Veja o que ele disse. O Supremo Tribunal Federal me proibiu de acampar em frente à Praça dos Três Poderes. Ou melhor, pediu a minha retirada por força policial. O interessante é que eu nem estou lá. Eu estou aqui em Chapada dos Guimarães, no interior de Mato Grosso. Uma manifestação pacífica e ordeira que fizeram os deputados Hélio Lopes e Coronel Crisóstomo não pode ser censurado. Eles não cometeram crime algum, apenas se manifestaram pacificamente em frente à Praça dos Três Poderes. Uma justiça com pressa é uma injustiça sem freio. A decisão saiu rápida demais, antes da checagem. Pessoas que nem estavam presentes foram citadas. Eu, deputado Sócio Cavalcante, deputado Cabo Gilberto, nem estamos em Brasília. É um sinal de que essa pressa de julgar bolsonaristas traz consigo erros graves à nossa justiça. É uma demonstração clara de querer censurar, calar, intimidar a direita do nosso país. Mas nós não vamos nos calar, porque sabemos que você também não vai se calar. Vamos todos nós, dia 3 de agosto, mostrar nas ruas a força que tem a nossa democracia. Vamos juntos. Reaja, Brasil! Foi uma noite tensa, mas que não houve nenhuma resistência física. A Polícia Militar fechou toda a região da Praça dos Três Poderes e instalou bloqueadores de sinal de celulares. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi pedir para os manifestantes se retirarem da esplanada. Segundo o governador, ele recebeu uma ordem do Supremo para terminar com a ocupação de área pública imediatamente, mas ele preferiu tentar resolver pessoalmente com um acordo. Veja como foi. Mas governador, até chegarem às urnas, muita coisa. Isso aqui não, governador. Eleição é ano que vem. Essa opressão vamos com calma, que nós não vamos resolver isso dessa maneira, entendeu? Então eu peço, eu vou me afastar, conversa com os dois, tá certo? Nosso pessoal está aqui para ajudar, a fazer tudo, levar aonde vocês precisarem. E eu não estou aqui, nem eu, não, eu vou ficar ali no carro, vou aguardar vocês conversarem. Nós vamos fazer tudo na paz. Tá bom, governador. Obrigado, Sebastião. Lamento, eu quero lamentar que um governador de uma unidade da federação seja intimado a cumprir uma ordem judicial. Né? É lamentável uma situação dessa. Né? É lamentável. Uma vergonha. Uma vergonha nacional. Fala aqui, José. Realmente aqui eu estou com... mas tem que falar, pô. Pois é, e o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, montou o acampamento, todo mundo viu, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Crisóstomo, do PL de Rondônia, também acompanhou o acampamento, como você viu ali. No final, todos foram retirados sem problema algum. E agora vamos voltar um pouco para o internacional. O senador republicano Marco Rubio subiu o tom e expôs sem rodeios o que parte do Congresso americano já não faz mais questão de esconder. Nicolás Maduro é, segundo ele, o chefe de uma organização criminosa transnacional ligada ao narcotráfico. Em pronunciamento incisivo, Rubio declarou que Maduro não pode continuar ocupando um cargo que ele sequer venceu nas urnas, reforçando a posição de que o regime venezuelano é ilegítimo, autoritário e sustentado por redes criminosas. A fala acontece em um momento em que o governo dos Estados Unidos volta a pressionar por sanções e articulações contra ditaduras latino-americanas, especialmente aquelas com laços escusos com o narcotráfico e o crime organizado. Para Rubio, permitir que Maduro continue no poder é normalizar o crime como forma de governo. E isso, segundo ele, não é uma opção aceitável para nenhuma democracia séria. Gerson Gomes, como é que você enxerga esses dois episódios que aconteceram? O pronunciamento de Marco Rubio, principalmente, que os dias de Nicolás Maduro poderia ser uma sinalização de que os dias de Maduro no poder, no comando da Venezuela, estão contados?
Sim, eu creio que sim. E o próprio presidente Maduro, ele sabe disso, que a sua sustentação interna ela é débil, inclusive no que diz respeito às Forças Armadas. Ele tem grande dificuldade hoje de manter o país sobre aquele nível de opressão, de repressão, porque a própria Guarda Nacional Bolivariana, e se nós lembrarmos disso, as atas, ou seja, os resultados que emanaram das urnas, eles foram copiados e posso até dizer que a oposição estava presente em todas as sessões eleitorais e os próprios funcionários do que seria, né, o sistema eleitoral venezuelano, todos eles facilitaram que fossem publicadas essas atas que deram a vitória a Edmundo González. Da mesma maneira, se você olhar, por exemplo, as sessões eleitorais nos bairros militares, onde moram os militares, a vitória do Edmundo González foi de 70%, 75%. Ou seja, ele sabe que ele está sob pressão interna muito grande. Porém, como todo regime ditatorial, ele se mantém com uma cúpula e impondo sobre a sociedade o terror e impondo pela violência. O problema é que algumas pessoas perguntam: onde está Maria Corina Machado, por exemplo, nesse momento? Por que ela nunca foi presa? Por que ele nunca conseguiu colocar as mãos na verdadeira líder da oposição? Temos informações de que ela está exatamente nas instalações da embaixada americana, que está fechada, está sem atividade, mas está guarnecida ali. Então, existe sim forças dentro da Venezuela hoje que são de oposição, que estão adormecidas ali e reprimidas, porque ele ainda tem a Guarda Nacional Bolivariana, mas as Forças Armadas da Venezuela, que nunca foram utilizadas para repressão contra o povo, do Exército, a Marinha, a Força Aérea, muito ligadas aí à defesa externa, essas Forças Armadas, a cúpula está muito ligada ao cartel dos sóis, que está ligada ao narcotráfico, que hoje é rotulado, é classificado como uma organização terrorista e, por causa disso, passa a ser alvo do governo americano no Departamento de Defesa, não mais só uma questão do Marco Rubio. Então, o que a gente tem que prestar atenção, Paulo, é que, a partir de agora, esse assunto passa para o Departamento de Defesa, que pode tratar com a questão do cartel dos sóis e do trem de Aragua aqui dentro dos Estados Unidos, e tudo que se relaciona com a Venezuela, já que ele considera que o Maduro é o líder dessa organização criminosa. Hoje o Departamento de Defesa pode tratá-los como terroristas, e isso vira uma questão militar, não somente mais uma questão do Departamento de Justiça. Essa é a grande diferença. Mas eu queria fazer uma ligação com isso que você mostrou em Brasília, Paulo. Porque lá em Brasília, porque eu ia te de mostrar, certa forma... a gente ia rodar o que aconteceu hoje, que eu acho que é um assunto que você tem, né, pleno conhecimento, e aí é bom que a gente comenta os dois. Né? Vamos colocar no ar o que aconteceu hoje com um militar que foi proibido de prestar depoimento fardado, proibido pelo ministro relator. Vamos olhar, roda aí para ver como é que foi. O Rafael Martins, a gente acabou de ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Pois é, Gerson, eu queria que você comentasse isso, porque você é um militar, né? Está na reserva, mas é um militar, sempre será um militar. Como é que você viu essa decisão? Então, olha só, eu vou até estabelecer uma conexão com o que aconteceu em Brasília. E, de certa maneira, o que ocorre na Venezuela nos serve de orientação, pelo menos de análise futura do que pode vir a acontecer com o Brasil. O que está acontecendo hoje em relação ao ministro Alexandre de Moraes? E é importante a gente entender isso. Ele já vem extrapolando as
atribuições há muito tempo. No que diz respeito ao governador ibanês, a gente sabe, por exemplo, que o governador foi afastado no dia 8, na madrugada do dia 8 para o dia 9, apesar da vice-governadora estar no gabinete do Flávio Dino durante as manifestações. Então você tem o governador, a vice-governadora no gabinete do Flávio Dino, mas as imagens do Ministério da Justiça desapareceram. Pois é, mas ele foi afastado e depois foi julgado inocente. Mas você veja que coincidência. Ele agora celebra que há uma compra, né, que o Banco de Brasília fez a compra, né, do Banco Master, e é uma compra muito emblemática, mas a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada pelo Banco Master. Ou seja, o escritório do ministro Alexandre de Moraes está conectado hoje com o governador do Distrito Federal que foi afastado por ele mesmo durante o 8 de janeiro, apesar da vice-governadora estar no gabinete do Flávio Dino. Tem muita coisa estranha acontecendo. E eu vou te dizer, Paulo, o que ocorre no Brasil hoje com relação a essas arbitrariedades, essas ordens ilegais, como essa agora de retirar ali os 2 deputados, que pega o governador do Distrito Federal de noite, tem que sair da sua casa. A comandante da Polícia Militar estava ali também trajada civilmente porque foi pega numa atividade social. E por que um ministro da Suprema Corte ele consegue ter esse tipo de autoridade? Veja, os militares, eles estão sendo abusados, desrespeitados, há uma legislação que os obriga a estarem fardados porque eles são militares do serviço ativo. Inclusive, uma curiosidade, esses militares, Paulo, eles estão presos ilegalmente. Por quê? Porque são oficiais do serviço ativo e não está amparada essa prisão preventiva ou uma prisão que está sendo já, de certa maneira, alongada até no bojo do processo, do julgamento, sendo que o que diz a lei? Que os militares, os oficiais das Forças Armadas do serviço ativo, eles só podem ser presos em flagrante. E eles estão presos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e assim como o governador do Distrito Federal, ele se submeteu a uma ordem ilegal e colocou a sua polícia militar para ir ali naquele local, fechar, inclusive, estabelecer um raio de 1 quilômetro ali na Praça dos Três Poderes, com uma ordem do ministro Alexandre de Moraes que extrapola. Ele, com que autoridade ele resolve descumprir a Constituição Federal e um governador acata? Bom, tudo bem, o governador do Distrito Federal tem essa questão de que ele está comprando o banco, que a esposa do ministro trabalha, muitas insinuações em relação a isso. Tudo bem. Mas e os outros governadores? Quando a gente vê governador que são os presidenciáveis, né? Governador de São Paulo, governador de Minas, governador de Goiás, até o próprio governador do Paraná, vários têm se manifestado tentando achar uma solução, vão, quem sabe, financiar os seus exportadores durante essas tarifas que parecem ser inevitáveis, que vão começar a vigorar logo aí agora, na próxima semana. Veja que esses governadores, eles falam do problema como se ele fosse um problema estritamente econômico e comercial e não citam o fato de que a raiz do problema está no ministro Alexandre de Moraes impor sobre a população medidas e ações ilegais e está sendo respaldado pela sociedade. Porque, veja bem, eu lhe pergunto, Paulo, essa meia dúzia de policiais federais que estão ali com ele como se fosse uma espécie de um núcleo da Stasi na sua mão, cumprindo mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, esse grupo é um grupo pequeno até em relação à própria Polícia Federal. Mas esse grupo pequeno não tem como impor uma ditadura. Por isso eu tenho dito, nós não estamos caminhando para o modelo venezuelano, para o modelo cubano. O nosso modelo é um modelo tão estranho que os próprios governadores que têm as polícias militares nas suas mãos, eles abaixam a cabeça para ilegalidades. E as próprias Forças Armadas, e agora eu falo com bastante constrangimento, da mesma forma agem e vêm agindo desde o dia 8 de janeiro, assumindo inclusive uma responsabilidade muito triste do dia 9 de janeiro de serem chamados, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro tem sido acusado de perfídia, quando na verdade
Isso é uma injustiça. Por quê? Porque as Forças Armadas autorizaram os manifestantes a ficarem nas portas dos quartéis desde que eles ficassem sem o uso do anonimato e de forma pacífica, como diz a nossa Constituição. E lá permaneceram pacificamente, nunca deram um problema. Chega no dia 8, acontece aquela questão, lembrando que eles saíram do QG do Exército escoltados pela Polícia Militar, de maneira ordeira, cantando com bandeirão, mas já havia pessoas dentro da Praça dos Três Poderes, inclusive dentro dos prédios. E por que foi permitido que eles fossem para a Praça dos Três Poderes? Tudo indica que há uma grande possibilidade de infiltrados, de uma armadilha, mas seja como for, Paulo, o que aconteceu no dia 9 não foi que o Exército prendeu as pessoas, como muitos pensam, de uma forma de perfídia. Não. O comandante do Exército, que na época era o general Arruda, ele resistiu à ordem do próprio interventor. O Flávio Dino mandou prender todo mundo na noite do dia 8. Ele falou, não, peraí, não, que isso? Ordem de quem? O interventor mandou. Como assim o interventor mandou? Cadê a ordem judicial? Pediram, o Alexandre de Moraes assinou lá de Paris. Mandou, aí fizeram aquela organização, chamaram os ônibus ali, fizeram tudo, dizendo, ludibriando os manifestantes ali que estavam acampados, dizendo que eles iam para a Granja do Torto, retornar para os seus ônibus, serem identificados e retornar para suas casas. E, no entanto, foram colocados ali numa situação aviltante, vergonhosa, e foram presos e levados para os presídios. Mais de 1.000 brasileiros foram submetidos a isso. E o Exército, até hoje, fica em silêncio e não explica isso que eu estou falando para a população. Não explica que os guaranis que foram mandados de noite lá, foram mandados para impedir que a polícia entrasse no acampamento até que a justiça se pronunciasse e todas as providências fossem tomadas. Então você veja que há muita desinformação, Paulo, mas por quê? Porque as Forças Armadas decidiram cumprir as ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Agora, eles não estão avançando sobre a população. Muitos dizem assim, como é que pode haver ditadura no Brasil se a Polícia Militar está com os governadores, as Forças Armadas não se prestam à perseguição política e à repressão? Então, como é? De onde vem essa autoridade do ministro Alexandre de Moraes para determinar algo como aconteceu na Praça dos Três Poderes ou essa arbitrariedade contra esses oficiais do Exército que foram constrangidos? Eles estão presos, fardados dentro das unidades militares. Eles não podem ficar presos nas unidades militares com roupas civis, porque eles são militares do serviço ativo. Aí, na hora de testemunhar, manda dizer, não, arruma uma roupa, pega emprestado com alguém. Esse constrangimento, essa humilhação, na verdade, só mostra que o ministro Alexandre de Moraes perdeu completamente os limites. Ele avança sobre as liberdades, ele agride o processo, o devido processo, o processo legal, e ele avança sobre a Constituição Federal, em vários aspectos, desde o inquérito do fim do mundo. Então, eu quero só dizer o seguinte, Paulo, nós estamos, como sociedade, nos submetendo, e isso não é uma ditadura imposta, é uma ditadura consentida especificamente pelo poder político. E agora nós precisamos esperar que voltem do recesso e tomem as providências para conter o ministro Alexandre de Moraes. Há quem diga que ele está fora de si, que ele quase se torna inimputável, que ele é alguém que precisa de tratamento. Já houve até um ex-ministro da Suprema Corte dizendo que ele precisa de um divã. Agora, a nação não pode sofrer isso, né, Paulo? De nós ficarmos submetidos a esse humor do ministro Alexandre de Moraes. Chegamos ao final desse programa, mas eu vou só falar um negocinho. A presença do deputado Hélio Lopes, lá o Hélio Negão, na Praça dos Três Poderes, é inteiramente garantido pela Constituição, o artigo 5º da Constituição Federal. Você viu, ele nem barulho estava fazendo. Estava ali com a barraquinha, botou um esparadrapo na boca e estava lendo livro. O que aconteceu ali foi que o ministro relator ficou com medo de que acontecesse na Praça dos Três Poderes o que aconteceu em frente ao quartel-general do Exército. Mas, mesmo assim, se esse tipo de coisa acontecesse, ele não poderia ter tomado a decisão que tomou por estar ali garantido, esse direito à manifestação garantido no artigo 5º da Constituição brasileira. E só endossando aquilo que você falou, imagine a seguinte situação. Se o governador do Distrito Federal dissesse, não, eu não vou cumprir essa lei, o que seria feito?
né? Por exemplo, os policiais que estão aí a favor do ministro, eles representam um número muito menor do que os policiais que estão a favor do governador do estado. Ou seja, não só os policiais militares, o BOP, a ROCAM, né, a ROTAN, tudo que você puder imaginar aí da polícia militar, ainda tem a polícia civil e ainda tem o corpo de bombeiros. Ou seja, você tem cerca aqui de mais de 3 mil policiais militares que dão conta inteiramente da corporação federal, entendeu? Da Polícia Federal. Então, se o governador quisesse ter feito, por exemplo, o que o Renan Calheiros disse quando ele foi mandado deixar a presidência do Senado, ele disse, eu não vou sair, quero ver quem é que vai me tirar daqui. Né? O ministro-presidente era o Aires Brito, disse, não, acabou, nós não podemos fazer nada, então quieta-se por aí. Se o governador tivesse agido com pulso forte e falaram, não, isso aqui é um direito constitucional, tem que ser garantido. E pronto, acabou. A coisa não teria acontecido do jeito que aconteceu. E aí não se teria base jurídica legal para afastar o governador novamente. Entendeu? Não teria. Então nós teríamos aqui, de repente, visto um governador com muito mais pulso, né, com muito mais personalidade para defender um artigo garantido na Constituição, que inclusive garantiria ali os atos do próprio governador. Mas isso é uma outra história, é uma coisa para a gente discutir quando a gente tiver mais tempo, para a gente tratar de artigos constitucionais e quem é que está desrespeitando. Gerson, muitíssimo obrigado pela sua participação, chegamos ao final, já até passamos e muito, né, do nosso tempo de programa, mas eu lhe agradeço bastante pelos esclarecimentos, ficaram bem legais. Obrigado, hein? E vamos acompanhar essa semana para ver o que acontece. De novo, obrigado, Gerson. Eu deixo só uma ideia final, Paulo. O que garante ao ministro Alexandre de Moraes que ele seja obedecido é a legitimidade. Só que essa legitimidade, quando ela vai se erodindo, vai chegar a um ponto disso que você está falando, em que a desobediência ela se impõe porque ninguém deve cumprir ordens ilegais. E quando essa desobediência acontece de quem tem autoridade, como os comandantes das Forças Armadas, quanto os governadores que você tem dito, que são aqueles que estão à frente de forças muito maiores do que essa milícia na mão do ministro Alexandre de Moraes, aí nós talvez tenhamos que encarar esse problema, que é um problema político, daqueles que legitimam o nosso ministro, que parece que perdeu a sua capacidade de autocontenção, digamos assim. Tá certo. Isso lembra também o Tribunal de Nuremberg, onde todos diziam que estavam apenas cumprindo ordens. Eu não tem esse negócio não. Chicote em todo mundo porque ordens ilegais não se cumprem. Valeu, Gerson. Muito obrigado e essa semana a gente está de volta ainda. Tchau. E olha, para encerrar, eu quero dar esse recado aqui. Final de semana foi bem legal, saiu bastante. Nós tivemos essa informação e está indo para um monte de lugar aí, hein? Inclusive fora do país. Se você também quiser adquirir o seu, basta entrar no site que está aparecendo aí agora, Etê Loja Virtual, e pedir o seu perfume Etê Uma Noite em Sevilha. Quer um perfume legal? Acredita no que eu estou dizendo. Está aqui. Essa é a sua oportunidade. E mais ainda, você adquirindo esse produto, você ajuda o nosso canal a ficar cada vez mais forte. Então vamos lá, etlojavirtual.com para pedir o seu Etê Uma Noite em Sevilha. Muito obrigado e amanhã ao meio-dia nós estamos de volta ao vivo e a cores. Tá legal? Com Alfredo Bessoff e com Carlos Dias. O Gerson volta a qualquer momento durante essa semana. Um forte abraço e até amanhã ao meio-dia. Tchau.